Fala, galera! Parceria Charla Podcast, ABC da Construção. Quer ter a sua mensagem passando aqui na roda gigante do Rio de Janeiro? 3 possibilidades. QR Code na tela, link na descrição e o site convocanação.com.br. Agora... Cara, o nosso time era maravilhoso, cara. Não existe, não tem condições de fazer comparação. Nós já paramos há quase 40 anos. Não tem essa. A nossa época foi nossa época. Ninguém vai apagar o que nós fizemos. Não dá pra comparar aquele time com o de agora. Ninguém vai apagar a nossa história. Nós somos os primeiros a ganhar primeiro título mundial para o Flamengo. Então não tem essa de fazer comparação. A nossa época foi a nossa época, agora é a época dos caras, a gente tem que dar força, a gente tem que incentivar e que Deus permita que eles consigam o que nós consigamos, né? Agora, o que eu acho, só pra dizer pra galera mais nova, é o seguinte, eu sempre falo isso aqui, quando perguntar, o Zico sempre vai ser o maior da história do Flamengo, eu acho que sim. Claro, e acho que esses caras têm uma diferença muito grande em relação à galera de hoje. Que é o seguinte, vocês mudaram a história do Flamengo. A gente tá falando aqui de uma mudança de história do clube de maior torcida do planeta. Claro. Se hoje o Arrascaeta e o Gabigol jogam no Flamengo, é por causa de vocês lá atrás. O Flamengo se tornou o que se tornou. Óbvio, já era a maior torcida na época de vocês. Mas o que a geração de vocês faz por essa torcida espalhar pelo Brasil na época do rádio e mais, de se tornar vencedor. Você tá falando do primeiro brasileiro do Flamengo, você tá falando da primeira Libertadores do Flamengo. É isso. Você tá falando de uma mudança histórica, mundial, de se tornar um vencedor absoluto, de construiu essa magnética, tornar essa nação que é no Brasil. Vocês fizeram isso no Flamengo. Esse é o tamanho de vocês. Isso aí ninguém tira. Isso aí só se voltarem lá e jogarem antes de 80. Com certeza. Eu costumo falar o seguinte. Não tem condições, não existe essa comparação. Não tem condições de fazer essa comparação do time atual com o nosso time da nossa época. Entendeu? São coisas totalmente diferentes. Entendeu? Às vezes, eu falo em algumas entrevistas o seguinte... esse time do Flamengo é maravilhoso. Mas você já imaginou se a gente jogasse essa época? Hoje, né? Pô, seria muito mais fácil pra vocês. Não, preparação física. Você entendeu? Campo. E se a gente estivesse jogando hoje? Estaria, com todo respeito, são grandes jogadores. O Flamengo contrataria o Gabigol pra botar no lugar do Nunes? O Flamengo contrataria o Arrascaeta pra colocar no lugar do Zico? Não teria nem esse movimento. O Flamengo movimento. contrataria o Everton Ribeiro pra botar no lugar do Adílio? Então são épocas diferentes. Gente, não existe, não tem condições de fazer essa comparação. A nossa época é a nossa época, agora é a época dos caras, entendeu? Os caras têm que correr atrás, têm que buscar o que nós buscamos e conseguimos. Todos os torcedores brasileiros sabem disso, a nação rubro-negra sabe disso. Agora é a gente torcer pra essa rapaziada aí que tá fazendo um trabalho maravilhoso. Da continuidade ao legado, né? Com certeza. O que eu acho mais... Agora, não faça comparação. Não, isso aí é uma coisa que nós na imprensa temos uma mania. Eu não gosto muito de comparar, porque você traz o cara que jogava em 70 com o gol de 2023. Mas assim, o que eu acho que torna vocês, além do ineditismo, pioneirismo, tudo, únicos, é o fato de que será impossível, praticamente impossível, formar um time campeão em casa. Tirando ali o Raul, né? Só o Raul do time do Mundial e o Lico, né? O Raul, Lico, Marinho. Marinho veio de Londrina, né? Londrina. Olha só, o resto... E assim, os principais jogadores eram... o treinador. Você, o artilheiro, feito em casa. O meio-campo que... Saí e voltei. Mas você foi feito na Gávea. Pô, e pior que quando eu voltei... Com tudo isso que aconteceu, quando eu voltei, que o Coutinho me apresentou dentro do vestiário... Aliás, que o Coutinho me apresentou no meio do campo, que o pessoal dentro do vestiário me viram, aí eu falei, aí rapaziada, chegou a peça que faltava pra esse time. É isso, confiança, né? Personalidade, cara. Você tem que ter personalidade, você tem que ter confiança em tudo que você faz. Isso acompanha os caras diferentes. É isso. É aquilo que eu falo, pô. Nós não somos superior a ninguém, pô. Aliás, não somos inferior a ninguém. Entendeu? Por isso que eu falo, perante a Deus, todos nós somos iguais. Então, cada um tem a sua profissão, cada um tem que saber zelar as suas qualidades e zelar pela sua profissão. Dá valor. É isso. Dá valor. Quem é que não quer jogar hoje no Flamengo? Pô. Me aponte um aí que não quer jogar no Flamengo.
Todos querem vir jogar no Flamengo. Todo mundo. Daqui a pouco você vai ver o Neymar querer jogar no Flamengo. Sei lá, se de repente o Messi. Isso aqui é Flamengo, rapaz. Entendeu? Isso aqui é Flamengo. Não é um time qualquer. Então a gente tem que saber valorizar. E nós temos que ser valorizados. É isso. Porque a nossa parte nós já fizemos. Isso aí, exatamente. A nossa parte nós já fizemos. Então, a gente às vezes fica triste e querer fazer comparação. Olha o respeito. Tem que respeitar o que nós fizemos. Como a gente respeita o que eles estão fazendo agora. E estão fazendo bem feito. E eu sempre falo isso aqui. A gente já trouxe, cara, a gente já trouxe muita gente da sua época, né? Aqui já teve Moser, Zico, né? Desse time, e agora você. A gente teve aqui Gerson... Faltava o artilheiro, né? Faltava. É o zagueiro, o 10 o artilheiro. Agora, a gente trouxe Gerson Canhotinho de Ouro aqui, a gente trouxe o Roberto aqui, e eu sempre falo, né? Por exemplo, eu não vi grande parte de vocês jogar. Só que, cara, eu ouvia e aprendi, né? Porque você vai estudar a história do futebol, vai aprender o que já aconteceu. Hoje, eu falo isso pra todo mundo, galera da minha idade pra baixo. É o seguinte, hoje, se vocês veem os caras jogando hoje, esses caras, tecnicamente, eram muito superiores. Nunca faça a inversão. Ah, não, os caras não jogariam hoje porque a marcação é mais forte. É ao contrário, porque você tem que dar o preparo físico pro Brucutu e pro craque. A gente já era rápido naquela época. Exatamente. Imagine hoje, com toda essa estrutura que tem hoje aí. O cara ser destacado naquela geração tinha que ser muito bom. Não, e tudo era mais difícil. Tudo mais difícil. E uma coisa campo, chuteira, enfim, a preparação física, tudo era pior. E uma coisa muito importante, que eu vou falar aqui agora, é ver o nível de todos os clubes da década de 70, de 80, de 90 até 2000. Tudo base de seleção. Todos os clubes no Brasil sempre teve o seu ídolo e 4, 5, 6, 7 grandes jogadores e ídolo também. Verdade. Você vê que, se você pegar, o balanço da qualidade do futebol brasileiro, pô, ninguém sabia quem que ia ser o campeão. Hoje a gente sabe. Aquele time tá na frente, vai ser campeão. Antigamente qualquer um poderia ser. A década de 80 é uma década que, se você for olhar, os maiores ídolos da história de cada clube jogou nessa década, assim. É um negócio impressionante. É o Zico no Flamengo, é o Falcão no Inter, o Renato no Grêmio e o Reinaldo no Galo e por aí vai. Não, mas aí tinha o Reinaldo no Galo, tinha Toninho Cerezo, tinha Luizinho, tinha o João Leite, tinha Éder, Nelinho, Éder. Cerezo. No Flamengo tinha o Zico, nosso maior ídolo. Pô, o Nunes, o Adílio, o Andrade, o Leandro, pô. Chegar no Fluminense, Assis, Washington, Paulo Vitor, chegar no Bahia, fulano. Um pouquinho mais pra ver chegar no Palmeiras, você tá entendendo? Então, chegar no Corinthians, porra. Sócrates. Casagrande. Vladimir. E veio o centroavante daquela época. Impressionante. Careca, Nunes, Cláudio Adão, Roberto Dinamite, Evaí, né? Evaí um pouquinho depois, Não, eu tô dizendo da década de 70, 80 e 90 e 2000. Serginho Chulapa. Quem mais? Tem mais gente. Falou Reinaldo? Reinaldo. Né? Pô, eu na época... Aí nem importava, né, que... Fluminense dos anos 70 teve o que foi no Flamengo Vasco também. Tinha Roberto, tinha o Valdir Bigode, tinha o Edmundo, tinha um monte de... Romário, tá entendendo o nível? Agora, hoje você vê 1, 2, 3 em cada... E olhe lá. E olhe lá. E outra, vocês viveram a época que hoje em dia a molecada sonharia, que é o quê? Vira e mexe, a galera fala assim... Agora teve essa discussão quando o Gerson voltou. O Gerson falou isso na coletiva dele. Ele falou, imagina se a gente... tivesse os craques aqui, se os brasileiros não saíssem pra Europa. A gente poderia ter uma liga igual a NBA. Os anos 80, 70 era isso. Você não tinha essa saída pra Europa.